Gênesis 26, a partir do versículo 12. Gênesis 26, 12. Você está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo, meu irmão? Amém? Então fala aí, de verdade. Você sabe que eu não faço isso. Faço isso uma vez só durante a pregação, mas agora eu vou fazer de novo, para não esquecer. Fala com o pessoal que está do seu lado e fala assim: não fica bravo com o pastor, não. Fala assim, está escrito na Bíblia. Você fica bravo com Deus, com o Espírito Santo que fez esse negócio aqui. A culpa não é minha, não. Gênesis 26, a partir do versículo 12. A Bíblia diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e tantos servos que os filisteus o invejaram. Estes taparam todos os seus poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já está ruindo bem forte aqui, está me atrapalhando. Vou repetir aqui, desculpa, gente. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Você pode fechar os seus olhos aí? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é santa, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado neste lugar, porque nessa manhã nós já temos sido alcançados pela tua presença. Existe um caminho aberto para a tua presença, Pai, mas que nesse momento nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos sensíveis, nossa alma esteja aquietada, nosso espírito derramado diante de ti, para ouvir a tua voz, o teu conselho, a tua admoestação, a tua exortação, para andarmos de acordo com a tua vontade, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode se sentar no seu lugar, meu irmão. Nas últimas semanas a gente tem falado sobre esse texto, e agora esse momento que nós lemos desse texto aqui mostra pra gente qual é o fruto da obediência. O versículo 1 do capítulo 26 começa nos mostrando Isaac, que tinha recebido uma herança, um legado do pai, uma promessa de Deus de abundância, de riqueza, de prosperidade, de bênção sobre toda a terra. E quando ele assume esse legado, vem uma seca muito grande sobre o lugar onde ele estava. Ele pensa em fugir. Então assim, versículo 1, seca, escassez, morte, fome. Versículo 3, Deus fala com ele: não vai não, Isaac. Eu sei que você está pensando em ir embora para o Egito, de fugir para o Egito, mas não fuja. Fica na terra que eu te mandar. Ele fica na terra que Deus mandou. E aí é o seguinte, no versículo 12 a gente vê qual o fruto da obediência. No versículo 1 tinha escassez, fome e morte. No versículo 12 ele obedeceu a Deus, e ele não só ficou na terra. A Bíblia diz que ele plantou na terra seca. A Bíblia diz que ele semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Você consegue entender isso? Cada uma semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Isso é uma colheita absurda, sobrenatural, exponencial. Só Deus poderia fazer uma coisa só como essa. Aqui nesse texto a gente vê qual o fruto da obediência. Escute o que eu vou te falar. O fruto da obediência é sempre a abundância. Se você obedece a Deus, não tem como não ser abundante. Aquilo que Isaac fez não foi nada grandioso. Isaac aqui não... o que Isaac fez, pastor? Ele abriu uma grande empresa. Isaac teve uma grande invenção. Ele entrou numa faculdade, ele fez PhD de alguma coisa. O que foi? Ele conseguiu um contato, uma influência muito grande. Escute o que eu vou te falar. Todas as vezes que você obedecer a Deus, Deus vai te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja. Independente de como seja o lugar, nesse lugar Ele vai te fazer abundante, amém? É isso que esse texto mostra pra gente. Então aqui a gente vê o fruto da obediência. E é muito interessante aqui é o seguinte: tudo que acontece com Isaac acontece no secreto, menos o fruto. Tudo que acontece com Isaac acontece no secreto, menos a abundância. Escute o que eu vou te falar.
Quando ele pensa em ir embora para o Egito e fugir da terra da promessa, isso aconteceu no secreto. Porque toda vez que a gente pensa em fugir, a gente não fala com ninguém. Quando a gente pensa em desistir de alguma coisa, a gente só coloca para fora depois que aquele pensamento, aquele sentimento que nasceu no secreto está consolidado. Um casamento nunca acaba quando o marido chega para a esposa e fala assim: eu acho que o nosso casamento está começando a ficar ruim, não está não? Eu comecei a pensar hoje aqui dentro, pensei que talvez se eu te largasse ia ser melhor. Alguém faz isso? Não. Quando ele chega a falar, porque ó, chega, acabou, não quero mais. Numa empresa do mesmo jeito. Você não chega para o teu encarregado: deixa eu te falar, o clima aqui está meio pesado, né? Hoje eu pensei pela primeira vez aqui, só dentro de mim assim, eu pensei, será que não é melhor ir para outro lugar? Ninguém faz isso. Na igreja, quando o pessoal sai da igreja, o pessoal nem fala com o pastor, porque nasce no secreto. E aquilo que nasce no secreto, escute o que eu vou te falar, sempre transborda. Vou repetir isso aqui: tudo que nasce no secreto sempre transborda. Seja uma traição, seja uma mentira, seja um roubo, seja uma desistência, tudo que nasce no secreto sempre transborda. Agora, pastor, nossa, que terrível isso, porque tem muita coisa nascendo no meu secreto. Então sabe o que você precisa colocar dentro de você? Deus. Porque quando a obediência nasce no secreto, ela transborda em abundância. Quando a minha intimidade com Deus cresce no secreto, ela transborda, eu fluindo da presença, da graça, da autoridade de Deus. É o que acontece aqui. A obediência de Isaac nasceu no secreto. A semeadura nasceu no secreto. Mas quando ele teve os frutos não ficam no secreto. Escute o que eu vou te falar. Tudo aquilo que Deus está gerando hoje na tua vida, tudo aquilo que Deus está fazendo hoje dentro de você, que você fala: pastor, parece que não está acontecendo, porque Ele está gerando no secreto. E tudo que é gerado no secreto é fundamentado em Deus. O que é fundamentado em Deus, quando os homens chegam a ver, eles não podem mais destruir, eles não podem mais parar. Então o que Deus faz no seu secreto é porque chega uma hora que você se torna abundante e todos veem. Então o fruto, a abundância, glorifica a Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. O fruto, a abundância, glorifica a Deus, mas chama a atenção para mim. Eu vou repetir isso aqui. O fruto, a abundância, glorifica a Deus, mas chama a atenção para mim. Alguém que tem uma família bonita, que você olha e fala: meu Deus, que família linda. A primeira coisa que você olha e fala: puxa, que homem sortudo, não é assim? Você não pensa, a primeira coisa que você pensa assim: glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele deu essa família. Não é a primeira coisa que chama a atenção dele. Alguém que conseguiu juntar um dinheiro durante um ano e fez uma viagem internacional, foi para Disney com a família, que alegria. Você não pensa: glorificado seja Deus. Você pensa: cara, que da hora essa viagem, hein? Que bênção que Deus está abençoando o trabalho desse irmão, dessa irmã. É a segunda coisa. Porque o fruto, escute, vou te falar, a glória é de Deus, mas Ele chama atenção para mim. Pastor, isso é uma bênção, mas pode ser um problema. Escute o que eu vou te falar aqui, que isso aqui é muito importante. Quando eu me mostro, eu tenho que pagar o preço por isso. Mas quando é Deus que me mostra, Ele me sustenta e me provê onde Ele me mostrar. A gente vive em dias em que as pessoas estão correndo igual desesperadas para se mostrar. As pessoas estão tentando de toda maneira mostrar que são o que não são, mostrar que tem o que não tem. Alguns anos atrás, eu conheci um pastor, comecei a me aproximar dele. Ele falou: cara, você nunca vai sair do zero. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você não tem coragem de ir além. Eu falei: mas como assim? Ele falou: eu, por exemplo, eu conheci tal pastor e tal pastor, que são pastores muito famosos, homens de Deus, mas pastores muito famosos, que pregam no Brasil, no mundo inteiro, tem milhares, milhões de livros escritos, são homens milionários. Já falei sobre aqui. Pastor rico nunca é por causa da igreja, é por causa do trabalho dele, porque a igreja não deixa ninguém rico. Acho que Jesus nem deixa a igreja deixar ninguém rico. Mas sabe por que eu estou te falando isso? Esse rapaz descobriu esses pastores e que ele falou assim: agora eu tenho que andar com eles. Ele falou: então agora eu tenho que ir nos mesmos lugares que eles vão. Eu tenho que ter o mesmo carro que eles têm. Eu tenho que ter o mesmo celular que eles têm. Eu tenho que morar no mesmo condomínio que eles moram. Por quê? Porque eu preciso estar lá. Porque se eles me verem, eu vou crescer. Sabe o que aconteceu com esse pastor? 2 anos depois a igreja dele fechou. O nome da esposa sujo, o nome do sogro dele sujo, da sogra dele sujo, do pai, da mãe sujo, dele sujo. Ele nunca mais pastoreou, ele está até hoje perdido.
Sabe por quê? Todas as vezes que eu me mostro, eu tenho que pagar o preço. Mas todas as vezes que Deus me faz crescer, Ele me sustenta onde Ele me mostra. Porque aquilo que nasce no secreto, aquilo que é forjado no secreto, chega uma hora que é mostrado em público. Falando desse texto aqui, sabe o que me vem à mente? O último dia de vida de Jacó. No último dia de vida de Jacó, Jacó chama os seus filhos e dá uma bênção para cada um deles, ora por cada um deles. E ele vai orar por José. Lembra do José? O mais novinho, aquele que ganhou a túnica, que teve a inveja dos seus irmãos, que teve um sonho de Deus, foi perseguido pelos irmãos. Os irmãos planejaram matá-lo. Olha que história terrível. Os irmãos planejaram matá-lo, ele não fez nada. Por quê? Por inveja. Os irmãos tiveram raiva dele, porque o que ele fez? Nada, inveja. Porque ele recebeu uma promessa de Deus, porque ele tinha um amor do pai, porque ele honrava o pai, era tudo inveja. Resolveram não matá-lo, jogaram num poço, para deixá-lo morrer lá sozinho. A gente não vai matar com os nossos irmãos, vamos deixar o tempo e a inanição matar ele, a subnutrição vai matar ele. Aí o que acontece é o seguinte, depois de algum tempo, falam, não, vamos matar ele não, vamos vender ele como escravo. Aí eles pegam aquele menino, vende como escravo. Ele é levado para o Egito. Ele trabalha na casa de um, trabalha na casa de outro. Ele sofre calúnia. Ele é preso, ele é jogado no calabouço. Acontece tanta coisa ruim na vida dele. No fim, a Bíblia diz que ele se torna governador do Egito. É uma bênção. Sabe o que a Bíblia diz? Que as últimas palavras de Jacó a ele são lindas. Jacó, o pai dele, vai dar uma bênção para ele antes de morrer e falar assim, meu filho, Deus te fez crescer como uma árvore frutífera. Olha o que ele diz, daquela que é enraizada nele. Quando ela vai crescendo, ela cresce tanto que os seus galhos passam por cima dos muros, e até mesmo aqueles que estão em volta podem comer dos seus frutos. Sabe o que Jacó estava falando com o filho dele? Quando você estava crescendo no secreto, lá na cisterna, sendo deixado para morrer, quando você estava crescendo no secreto, lá no calabouço, tendo sido esquecido na prisão, por quem você ajudou, você não estava morrendo, Deus estava gerando abundância no secreto. E agora que você cresceu, seus galhos se estendem para todos os lados, eles passam os muros, eles quebram o asfalto, eles arrancam as coisas do lugar, porque ninguém mais pode parar aquilo que Deus fez crescer no secreto. É muito claro o que a Bíblia diz aqui, tem a ver com isso. Mas eu falei que isso aqui pode ser um problema. Pastor, como é que pode ser um problema? É porque enquanto Isaac estava fugindo, com medo, com vontade de desistir da promessa, enquanto ele estava com fome, na terra seca, ninguém olhou para ele. Ninguém queria saber de Isaac. Quando Isaac estava na lama, ninguém queria saber dele. Não teve ninguém que falou, puxa Isaac, você está ruim, né, cara? Você está fugindo porque você está com fome, né? Vem para minha casa, eu vou dividir um pouco da comida que eu tenho contigo, com a tua esposa. Ninguém lembrou dele. Porque essa é a verdade. Quando você está morrendo, você não chama a atenção de ninguém. Quando você não tem nada para dar, você não chama a atenção de ninguém. Bastou Isaac começar a prosperar, que todo mundo começou a olhar para ele. A bênção de Deus, escute, a bênção de Deus atraiu a inveja dos homens. Não foi Isaac que fez isso. Isaac não arranjou briga com ninguém. Tem duas filhas que têm mais ou menos a mesma idade, e elas falam assim, olha pai, tá vendo que a Helena fez? Ela veio aqui e passou na minha cara isso. O que é passar na minha cara? É mostrar que ela tem ou não tenho. A Helena arrancou um monte de rótulo, sabe Deus de ontem da Coca, estava com um monte de figurinha. Chegou assim, aqui ó, Luiz, ó, eu tenho tantas figurinhas da Coca, ó. Ela disse, pai, a Helena passou na minha cara a figurinha. Isaac não passou na cara de ninguém. Isaac não chegou no terreno e disse, ô vizinho, tá seco aí? Meu tá bombando, né rapaz? Você viu aqui? Tua terra tá seca, né? A minha, olha aí ó, 100 por 1, você já viu isso? Não, Isaac não se mostrou. Só que aquilo que Deus gera no secreto se mostra na abundância. Mas isso pode se tornar um problema, sabe por quê? Porque isso atrai o olhar dos homens. Toda árvore frutífera recebe pedradas. Toda pessoa que vive abundância atrai a atenção. Escute, eu vou te dar um conselho. Se você não quer ter inimigo, atrair atenção, ter hater, se você quer passar despercebido, viva como morto. Porque o morto não chama atenção. Ninguém taca pedra no cemitério.
Ninguém vai, até o morto quando morre, alguém fala assim: tadinho, foi um bom homem. Pode ter sido uma desgraça, é um bom homem. Porque morto não incomoda ninguém. Então se você não quiser, pastor, eu não gosto de guerra na minha vida, então morre. Pastor, eu não gosto, nossa, eu evito, eu prefiro assim, falar sim para tudo, porque senão eu vou ter problema. Se você não gosta de problema, então pede para Deus te levar. Senhor Deus, prepara o meu coração e me leva. Porque nessa terra, enquanto nós estivermos em Deus, nós vamos crescer, frutificar e viver abundância, amém? E quando isso acontece, sempre vai ter afronta, sempre vai ter inveja, sempre vai ter plano contra nós. Pastor, é só o diabo? Não, é o diabo, é o demônio. Não, é aquele que você achava que era teu irmão, aquele que você achava que era teu inimigo, é tudo isso. Isaac ganhou inimigos de graça. Ele não fez nada para ter inimigos, ele obedeceu a Deus e Deus o abençoou. Mas os inimigos dele se tornaram inimigos daquilo que Deus lhe deu. Escute o que eu vou te falar. Todas as vezes que você está em Deus, quando alguém se levanta ou algo se levanta contra você, escute, não é teu inimigo, é inimigo do teu Deus. E eu vou te ensinar uma coisa, porque a Bíblia fala que Moisés fazia isso algumas vezes. Algumas vezes quando o povo de Israel estava indo para uma guerra muito difícil, Moisés fazia uma oração sensacional. Inteligência incrível de Moisés. Falava: Deus, eu estou indo para a guerra, esse povo é mais forte do que nós, mas esse povo aqui que eu estou cuidando, eles não são meus, são teus, Senhor. O Senhor vai deixar a gente ser derrotado, Deus? O Senhor vai deixar mesmo? Porque se a gente for derrotado, o que vão falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor é fraco, vão dizer que o Senhor esqueceu de nós. Se eu fosse o Senhor, eu não deixava esse povo perder, porque esse povo não é meu, esse povo é teu. Sabe qual é o problema? É que quando algum inimigo se levanta contra você, você acha que o inimigo é teu. O dia que você colocar ele nas mãos, eu falo: Deus, não é meu inimigo não, é teu. Se eu fosse o Senhor, não deixava falar mal de mim. Quando você está em Deus e algum inimigo se levanta, seja o diabo, uma situação, seja um inimigo espiritual ou inimigo real, não é seu inimigo, é inimigo do seu Deus. E o Deus que nós servimos é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Mas aqui tinha um problema, e sempre vai ter um problema. E aqui o problema de Isaac foi a inveja. Ele não fez nada para sofrer essa inveja, ele não tinha culpa nenhuma, mas agora tinha um problema diante dele. Escute, eu quero te falar sobre isso aqui nessa manhã. Só vive em abundância quem vence a inveja. Fala que o pessoal está ao seu lado. Só vive em abundância quem vence a inveja. Aí você fala: pastor, que bênção falar de inveja, precisava mesmo ouvir isso, que é uma bênção. Vamos fazer aqui uma pesquisa aí. Aumenta a luz aí do pessoal, para o pessoal se ver aqui. Aumenta aí a luz da igreja. Quero fazer uma pergunta, quero que você levante a mão para você entender. Quem de vocês já sofreu com a inveja de alguém? Levanta a mão. Só o Everton que não. Todo mundo já sofreu com inveja. Sofreu também, Everton? Já sofreu. Todo mundo já sofreu com inveja. Agora vou fazer outra pergunta. Quem aqui já teve inveja de alguém? Você viu que a conta não bate? Todo mundo sofreu com inveja, mas 1/3 aqui teve inveja só. Quem foi o resto que teve inveja? A inveja tem dois lados. O problema é que a gente só vê o nosso. A gente é sempre assim. Pra gente, a gente quer misericórdia, pro outro a gente quer justiça. Pra gente é comentário, com o outro é fofoca. Pra gente é que eu sou observador, pro outro é que ele quer enxerido, quer se meter na vida dos outros. A verdade é que tem dois lados da inveja. Aqui Isaac sofreu com a inveja dos outros. Então em algum momento da sua vida você vai sofrer com a inveja de alguém. Mas hoje eu quero falar do outro lado da inveja. O outro lado da inveja é o seguinte: esses homens também sofreram com a inveja. Porque a inveja é um sentimento maligno de escassez, de insatisfação, que faz parte da natureza caída do ser humano, a inveja. Prova disso que o primeiro homicídio na terra aconteceu por causa de inveja. Acabou o culto, foi tipo isso. Vamos trazer aqui, você sabe, Caim e Abel foram oferecer uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Caim ofereceu do fruto da terra. É isso, Caim ofereceu do fruto da terra e Abel ofereceu das primeiras crias das suas ovelhas. Então Caim deu uma oferta mais ou menos e Abel deu uma oferta excelente. A Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim.
E aí ele ficou com inveja do irmão. Mas isso aqui é muito grande, muito distante da nossa realidade. Vamos pensar aqui. O que acontece, se esses textos fossem no nosso dia, seria assim: no mesmo dia, 2 irmãos foram ministrar na igreja. Um deles ministrou e o fogo desceu, foi tremendo. Gente sendo curada, sendo batizada com o Espírito Santo, gente sendo salva, gente chorando, gente sendo renovada. E o outro pregou e o céu estava travado. Final do culto, os 2 irmãos um do lado do outro. Um falou assim: rapaz, que palavra, como Deus te usou, você é um homem de Deus, rapaz. Nossa, a palavra foi direto para mim, parece que Deus falou tudo contigo, transformou a minha vida. E o outro: tchau, Caim. A Bíblia diz que o coração dele teve inveja do seu irmão. Ele se enfureceu. E onde foi que isso nasceu? No secreto. Ficou com raiva do irmão, porque deu uma oferta melhor do que ele. Você consegue imaginar? Acabou o culto. Ao invés de eles estarem gratos a Deus, ele estava com ódio do irmão, pensando: vou matar esse cara. Ele fecha a cara. Deus chega para ele assim: Caim, o que aconteceu contigo? Você está com semblante, você está com cara de bravo, Caim, você está nervoso, o que aconteceu? Ele não responde nada. Cuidado, Caim, o teu desejo é contra você, o pecado está na porta, cabe você dominá-lo. O que Caim faz? Nada. A inveja nasceu no secreto, mas ele não a dominou no secreto. E tudo que nasce no secreto se torna notório e público. Sabe o que ele fez? Armou para matar o irmão. Levou o irmão para um lugar deserto. Meu irmão, vamos dar um passeio, vamos trocar ideia lá, num lugar mais tranquilo. Foi iniquidade. Ele não matou o irmão numa briga, ele premeditou para matar o irmão. Não foi uma discussão que Caim falou uma coisa, Abel falou outra, Caim falou uma coisa, Abel falou outra. Abel foi para cima dele, ele foi para cima de Abel, e começaram a se esmurrar, e de repente na briga um matou o outro. Isso seria terrível também. Mas aqui não, aqui Caim premeditou, por causa da inveja. Todos nós temos que lidar com esse monstro silencioso, com esse pecado silencioso que tem o nome de inveja. Se alguém diz que nunca teve inveja, é porque ele foi vencido por isso. E agora ele nem toca mais no assunto, porque a inveja é parte da sua característica, da sua personalidade, da sua identidade agora. Porque todos nós temos que lidar com inveja. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã, sabe para quê? Para matar o invejoso que tem dentro de você, amém? Eu vou falar isso, você vai dizer um glória a Deus bem forte. Deus te trouxe aqui para matar o invejoso que tem dentro de você. Glória a Deus. Para que você não aprenda a viver com esse invejoso, que ele vai acabar matando alguém. Mas a primeira coisa que a inveja mata dentro de você é você mesmo. Sabe por quê? O invejoso é aquele que é insatisfeito com a sua própria vida. O invejoso não é aquele que olha para o outro, é aquele que olha primeiro para si, e ele se sente tão lixo, tão pequeno, tão defasado, tão fraco, tão inútil, que por isso ele começa a olhar para o outro. Aí isso gera inveja nele. Porque se eu sou satisfeito com quem eu sou, se eu sou satisfeito com o que eu tenho, eu não tenho por que olhar para a vida do outro. E quando eu olho para a vida do outro, eu me alegro por ele. Eu tenho um Fusquinha, mas sou muito feliz com o meu Fusquinha. Quando eu vejo a Ferrari do meu irmão, está tudo certo, está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Esse fim de semana eu fui num evento, cara, que foi muito surpreendente, foi uma benção. Não imaginei que seria tão bom. Mas quando eu cheguei no evento, como todo evento, eu pensei que fosse só um evento de coaching. Acabou que eu descobri que era um evento cristão. O cara que estava fazendo o evento tinha uma Ferrari gigante, aquela que tem a parte de acrílico atrás, mostrando um motor V12 lá, incrível. A Ferrari estava na entrada lá, linda, vermelha, amarela, coisa mais linda. Eu falei: caramba, que carro top, né, Márcio? Que carro top, né, Márcio? Legal. Aí no segundo dia, ele foi lá e acelerou a Ferrari. Aquele barulhão lindo. Eu falei: cara, quem será que está lá dirigindo o carro? Aí alguém que estava do meu lado falou assim: já foi 2 litros de gasolina. Se você tivesse dinheiro para comprar uma Ferrari, você gastaria 2 litros de gasolina, feliz da vida. Não é gasolina, é inveja. É que eu tenho vergonha, porque se eu conhecesse o cara, eu falei: posso entrar aí? Posso tirar uma foto aí dentro? Deixa eu acelerar também. Sabe como é que você vence a inveja? Vencendo a insatisfação que tem dentro de você. Eu não luto contra a inveja, eu luto contra mim. Porque se eu sou feliz com o que eu tenho, eu olho para a Ferrari e falo: cara, que top, mano. Quanto você pagou nessa Ferrari? 2,5 milhões, meu Deus do céu, você tá louco, cara. Mas que top, mano.
Oh, posso tirar uma foto dentro dela, fingir que eu sou dono? Fazer um videozinho no Instagram, posso fazer? Sabe por que eu estou te falando isso? Quando eu tenho inveja, é porque eu não estou satisfeito com nada. E o problema é que o insatisfeito, escute, ele olha a Ferrari do outro, a mulher do outro, o filho do outro, o trabalho do outro, o ministério do outro. Isso vai corroendo ele sem ele perceber. Ele começa a encontrar defeitos no outro para explicar a sua inutilidade. Ele começa a encontrar defeitos no outro para poder justificar a sua infertilidade. Isso é escassez. Isso é inveja. Não é pelo que o outro tem, é pelo que você não tem. E não é porque você não tem coisas, eu estou falando de quem você é. Porque a pessoa que é invejosa, ela pode ter tudo. O que o outro tem parece que é mais legal. Preste atenção que a inveja é um sentimento muito comum nas crianças. E eu sempre fui muito esperto com isso. Eu aprendi a vencer isso, a gerar inveja nos outros quando eu era criança. Sabe como é que eu fazia isso? Eu já falei com vocês, eu tinha uma infância muito pobre, eu nunca tinha nada. Mas o que eu tinha, eu dava um jeito de mostrar que era top, 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 top. Quantas vezes eu ia para o colégio com um brinquedo velho, ruim, zoado. Eu lembro até hoje, eu tinha um boneco que eu ganhei usado. Um boneco do Power Ranger que virava a cabeça dele. Só os velhos lembram. Quem teve boneco do Power Ranger? Ah, isso aí. O meu era do camelô, mas era de segunda mão. Então ele já não tinha mais parte vermelha, parte branca, era tudo zoado. E aí tinha um amigo, eu lembro até hoje, cara. O nome dele era Felipe, eu tinha uma inveja dele. E ele tinha os Cavaleiros do Zodíaco dourado de metal. Lembra disso aí? Isso era top demais. Eu não podia nem assistir o Cavaleiros do Zodíaco, meu pai dizia que era do diabo, que o diabo ia entrar na minha vida. Que dirá ter o boneco dourado de metal do Cavaleiro do Zodíaco. E eu fui com o meu boneco na sexta-feira, tudo ralado, tudo velho, zoado, dava nem para ver a cara dele mais. E eu cheguei lá e o meu amigo o Felipe, com a caixa inteira dos Cavaleiros do Zodíaco. Não, porque e tal, esse cavaleiro, armadura disso, armadura daquilo outro. E eu falei, não, mas o meu ele voa. Não, mas o meu ele pula, mas o meu ele tá assim por causa de tal coisa. Você acredita que o Felipe falou comigo, deixa eu brincar com o teu então? Eu falei, só você deixar brincar com o teu. Eu fiquei brincando com ceia de cavaleiro dourado. Por quê? O que ele tinha era muito melhor do que o meu, mas por ele achar que o meu era melhor do que o dele, ele queria o meu. Eu gerei inveja nele. E se eu pedisse para trocar o boneco, ele trocava comigo. Eu não troquei, minha mãe falava para não trocar. Essa coisa de menino sem vergonha, não troca nada com ninguém. Senão ele trocava comigo. Quando a gente é criança, a inveja flui da gente com muita facilidade. O que acontece é que quando a gente envelhece, a gente sobe o nível e a gente consegue esconder isso muito bem escondido. Mas quanto mais escondido, mais cresce. Quanto mais no escuro, mais se enraiza. Tem gente que ele pode estar andando de Ferrari, ele olha para o outro dentro do Fusca feliz, ele tem inveja do Fusca. Porque ele está vazio, ele só tem um carro. Ele pode morar na melhor casa do mundo, mas se ele chega no culto e vê você feliz adorando a Deus, ele tem inveja de você. Mas ele sabe que você mora numa casa alugada e sua para pagar todo mês. É porque não é o que você tem. Inveja tem a ver com o que você carrega ou o que você não carrega. O insatisfeito, ele está sempre infeliz. Porque se eu sou feliz com o que eu tenho, o que o outro tem não me faz mal. Se eu sou feliz com o que eu conquisto, o que o outro conquista não me traz nada de ruim. Escute o que eu vou te falar. O maior problema é isso aqui, ó. A insatisfação e a inveja têm alergia à abundância. Onde tem satisfação e inveja não tem abundância. Não tem. Você pode olhar na Bíblia, você não vai encontrar um homem de Deus abundante que foi insatisfeito ou invejoso. Não vai encontrar. Pelo contrário, a gente encontra pessoas vencendo a inveja algumas vezes na Bíblia. O Salmo de Asaf é muito forte. Se não me engano é Salmo 72. Você pode procurar. O Salmo de Asaf diz o seguinte, que ele estava lá na presença do Senhor. Ele estava entrando na presença do Senhor e de repente ele pensou no vizinho. E ele começa a falar várias coisas lá, com palavras muito bonitas, mas o que ele diz é assim, puxa vida, por que a mulher do vizinho parece mais sábia do que a minha? Por que os filhos do vizinho são mais fortes, mais próximos, mais abençoados que o meu? Parece que a casa dele é mais bonita que a minha.
Parece que o terreno dele é mais bonito que o meu. Parece que o solo onde ele planta é mais fértil do que o meu. E ele começa a ser tomado pela inveja. Mas aí no final desse texto, escute, aquilo começou a crescer no interior. Sabe o que ele fez? Ele trocou a inveja por outra coisa. Ele falou assim, aí de repente ele disse, aí eu entrei na presença do Senhor. E quando eu entrei na presença do Senhor, eu me alegrei nele, porque eu entendi o meu fim, o fim do ímpio. Sabe o que foi que matou a inveja de Asaf? A presença gloriosa de Deus. Ele não venceu isso na mente, ele venceu na presença de Deus. Quando eu entrei na presença de Deus, eu percebi que eu tenho algo mais valioso do que qualquer coisa que essa terra pode me dar. Quando eu entrei na presença de Deus, eu venci a inveja, eu me tornei abundante, feliz e abençoado. O que me chama muita atenção nesse texto é que aqueles homens daquela terra, os homens de Gerar, estavam tão insatisfeitos que eles começaram a olhar para a vida do outro. A insatisfação me faz não me alegrar pelo que Deus já me deu. E eu quero te falar uma coisa, tem coisas na sua vida hoje que já são abundantes, amém? Você precisa começar a olhar para isso, meu irmão. Você precisa começar a agradecer por isso. Eu vou te falar, eu tive uma noite das piores noites da minha vida. Por quê, pastor? Porque ontem quando deu meia-noite, estava acabando de ler o texto aqui, lendo várias vezes a pregação, eu comecei a ter uma crise de tosse, uma crise de tosse, uma crise de tosse. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Eu vomitei ontem à noite, 4 horas da manhã, acordei vomitando. Eu dormia de meia hora, acordava tossindo. Teve a hora que eu vomitei sangue. Eu não sei o que é. Acordei 4 horas da manhã, fui para a sala, falei, deixa eu tentar ver se eu fico melhor. Eu estou com um monte de afta na boca, eu devo estar com a imunidade muito baixa. Eu passei todo tipo de remédio que você puder imaginar, minha boca está inchada, minha língua está inchada. Minha palavra está até saindo meio assim, porque minha boca está inchada, minha língua está inchada. 4h40 da manhã eu saí de casa para ir na farmácia. Para comprar um remédio para tosse, para comprar um remédio para afta. Tomei o remédio e fui dormir às 5h30. Eu dormi de 5h30 até as 8h30. Cara, estou acabado. Fisicamente, estou com dor de cabeça, porque eu não dormi. Estou com dor de cabeça agora, estou sentindo dor de cabeça. Pastor, o que você fez? Quando eu entrei no carro, eu falei, meu Deus do céu, Senhor tem misericórdia. Vou te falar assim, quando eu entrei no carro para vir para cá, eu falei, Senhor tem misericórdia de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu falei, já sei, eu vou subir lá no mezanino, vou ficar na minha sala dormindo até a hora da pregação, porque eu estou acabado, estou aguentando, estou mal. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas no meio do caminho eu falei, não, vou fazer isso não, cara, poxa vida, Deus tem me abençoado tanto. Aí eu comecei a orar na minha cabeça. Ô Senhor, obrigado Deus, pela minha vida. Obrigado, comecei a dizer obrigado, porque eu passei a noite toda tossindo, foi muito ruim. Mas eu tinha uma cama para deitar, tinha um teto. E eu comecei a orar aquilo baixinho. Só que aquilo começou a crescer. E de repente, meu irmão, eu comecei a gritar no carro, obrigado Deus, obrigado Deus. Comecei a chorar no carro, senti a presença de Deus. Pastor, acabou o sono? Não. Acabou a dor de cabeça? Não. A língua está doendo pra caramba. Está doendo muito. Cara, mas eu estou tão em paz. Quando a gratidão nasce no teu secreto, ela te livra da inveja, ela te leva para a abundância. Eu só posso compartilhar uma coisa com vocês hoje aqui. Não é porque meu corpo está bem, não. Meu corpo está muito mal hoje. Minha vontade é acabar de pregar, deitar e dormir até a noite. Essa é a minha vontade. Meu corpo está muito mal. Os 2 últimos dias de curso que eu tive, eu passei o dia todo, dormi 4 horas na primeira noite e 4 horas na segunda noite. E hoje eu dormi 3. Então meu corpo está destruído, mas o meu espírito está em Deus. E isso não me deixa ficar insatisfeito. O problema é quando eu não estou em Deus, eu começo a olhar para o outro e parece que o que o outro tem é melhor do que o que Deus me deu. Isso é pior. Porque quando eu olho para o outro e parece que o que o outro tem é melhor do que o que eu tenho, é ruim. Mas quando eu penso que o que o outro tem é melhor do que o que Deus me deu, é péssimo. É desastroso, é destrutivo, é ruim, é morte, é desgraça. Aqueles filisteus que estavam ali, pensa comigo. Isaac estava numa terra estranha, só ele e a mulher. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém por ele. Ele, a mulher e Deus, não tinha ninguém. Era um homem sozinho numa terra estranha, que Deus o levou para lá. Os filisteus não, eles tinham casa, eles tinham família, eles tinham amigo, eles tinham trabalho, tinham tudo. Está passando dificuldade, vamos lá na casa do meu tio, que lá a terra dele ainda está dando ainda, está plantando, está nascendo lá ainda, vamos. Aqueles homens estavam em casa, na terra deles, com amigos, e ainda assim eles estavam olhando para o outro. A vida deles, escute, a vida deles estava melhor do que a de Isaac, meu irmão. O que esses homens tinham que ter feito? Parar de olhar para a vida de Isaac e começar a desfrutar da vida deles.
viver a vida deles. Que bênção estar na nossa casa. Coitado desse Isaac, está aqui sozinho. Vamos ajudar ele. Era isso que eles tinham que ter pensado. Mas o invejoso não consegue ajudar ninguém. E quando ele se aproxima, é só para aumentar o nível da inveja. Porque o invejoso de verdade não ajuda ninguém. Escute o que eu vou te falar. Esses homens deviam estar cuidando das coisas deles, deviam estar desfrutando da vida deles. Mas eles gastaram todas as suas forças tendo inveja de Isaac. Toda a força que eles tinham para cuidar da terra, eles colocaram em Isaac, para ter inveja dele. Escute o que eu vou te falar. Quem gasta suas forças na inveja, não tem força para viver em abundância. Se eles pegam, escute o que eu vou te falar. Se a inveja deles é porque a terra de Isaac está dando alimento e a nossa não está, Isaac está sendo próspero, a gente não está, o que eles tinham que ter feito, pelo amor de Deus? Pensa comigo, é simples. Ô Isaac, tudo bem? Rapaz, eu sou teu vizinho aqui. Cara, eu estou plantando e não nasce nada. O que você fez na tua terra? Não é isso? Ô Isaac, qual é o teu segredo? Qual o fertilizante, o adubo que você usou aí? Qual a semente? Me ajuda, Isaac. Porque eu estou plantando, eu estou perdendo tudo, Isaac. Mas a tua terra está prosperando. Mas não, escute o que eu vou te falar. O invejoso perde a oportunidade de ser abençoado. Todos eles teriam a oportunidade de ser prósperos. Porque se ele dissesse assim: Isaac, o que você fez para a tua terra dar fruto, que a minha não está dando? Isaac ia falar assim: sabe o que eu fiz, cara? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Ele mandou eu ficar aqui, eu fiquei e plantei. Ele falou assim: ora por nós então. Eu também quero esse Deus aí. Me ajuda a plantar. Todos eles teriam vivido em abundância, não teriam? Mas eles preferiram a inveja. Porque o invejoso, ele não quer o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha. O invejoso não quer construir como o outro construiu, ele quer destruir aquilo que o outro construiu. Escute o que eu vou te falar. A inveja te afasta de quem pode te abençoar. Durante essa semana, enquanto eu pensei nesse texto, eu lembrei de uma coisa. Quando eu era criança, eu achava a coisa mais linda, acho ainda, mas quando eu era criança me despertou muito cedo a música. Eu achava linda a igreja tocando, o pessoal tocando, achava a coisa mais linda. Eu falei: nossa, eu quero tocar. Na minha família ninguém tem talento para nada. Meu pai é o único músico da minha família toda, da parte dos pais, da parte do pai, da parte da mãe. Meu pai é o único, e ele faz 3 notas no violão, dó, faz sol, é só o que ele faz. E é o melhor músico de toda a família. Mas eu tinha tanta vontade. Tinha uma aula de música que era um mês, que só era uma aula teórica. E ele ensinava, o rapaz ensinava pra gente fazer as notas no teclado. Eu fiz 1 mês de aula de música. Mas sabe o que eu fazia? Toda vez que eu ia num lugar que tinha alguém tocando, eu falava assim: ô, tudo bom? Como é que é seu nome? Fala aí, como é que é seu nome? Marcos. Ô Marcos, eu posso ficar aqui do teu lado para ver? Faz aí, deixa eu ver o que você está fazendo. Puxa, que legal. Você está tocando em que tom, Marcos? Em Mi. Eu só sei tocar em dó, cara. Mas que legal. Nossa, que bonito. Isso que você fez, essa tecla aqui era porque era assim que eu fazia. Quando eu estava tocando em algum lugar e alguém falava comigo: isso aí que você fez está errado. Como é que faz o certo? Aí sabe o que acontece? Eu cresci desse jeito. Pastor, quantos professores você teve de música? Esse que me deu aula 1 mês. Depois eu ia assim, todo lugar. Chegava assim: posso ficar aqui do teu lado vendo o que você está fazendo? Cara, isso aí que você fez aquilo lá, eu gostei, que era bonito, né? Quando acabar você me mostra como que é. Aí sabe qual foi o que lascou a minha vida? Quando eu comecei a tocar, eu achava que eu podia fazer isso com as pessoas. Quantos inimigos eu encontrei na música? Quantas vezes cheguei assim: ô Marcos, você que está fazendo está errado. Mas é o jeito que eu faço. Ah, tá bom, desculpa. Não cresce. Nunca cresce. Quem acha que já aprendeu tudo é porque não sabe nada. Quem acha que você aprendeu tudo, eu vou te falar assim, quantas vezes eu vou te falar isso, eu sofri demais. Porque na minha adolescência a gente tinha uma banda que começou a se tornar famosa na cidade de Curitiba, a gente ministrava em vários lugares. Que coisa terrível, cara. E quando a gente ia tocar no lugar que tinha 2, 3 bandas, a gente acabava de tocar, a outra banda tinha acabado de tocar, a gente subia como: tudo bom, mano, tudo bem, poxa, prazer, que legal, e foi benção, hein? A gente ficava no primeiro banco olhando pra gente assim, O invejoso se impede de ser abençoado.
Às vezes tem um Isaac do teu lado, que aprendeu a plantar na terra seca. Você podia chegar para ele e falar: Isaac, me ajuda nisso aqui, ora por mim, cara. Eu já errei tantas vezes nesse lugar, você já passou, já superou isso, me ajuda. Isaac, você está chegando num lugar onde hoje eu quero chegar. Isaac, você está estudando onde eu quero estudar. Você está vivendo com Deus que eu quero viver, me ajuda, Isaac. Mas ao invés disso, está vendo, se achando lá. Ah, coitado. Deus também tem promessa para mim, ele acha que é só para ele. Vença o invejoso que tem dentro de você. Escute o que eu vou te falar. Pare de gastar tempo desejando o lugar que não é seu, a colheita que não é sua, a promessa que não é sua, a bênção que não é sua. Deus tem algo para você, e quando você fica invejando o outro, você não ganha o do outro e perde o seu. Eles podiam ter sido abençoados na sua terra. Me diz, o que eles ganharam? Nada. Perderam tudo. Isaac foi embora com ele a abundância, a prosperidade, e eles continuaram no lixo, na escassez. Porque o invejoso não sai da escassez. Escute, quando você é feliz de verdade e satisfeito com o que você tem, você torna grande tudo que você é. Quando você é satisfeito e feliz de verdade com o que você tem, tudo que você é se torna grande. Quando eu estava estudando no seminário, encontrei a literatura de um homem chamado Karl Barth, teólogo suíço do século XX, o maior teólogo do século XX. Não tem alguém que tenha estudado teologia e nunca tenha ouvido falar de Karl Barth. Incrível, um homem incrível, incrível, incrível. Tudo que ele escreveu, um homem de Deus piedoso, maravilhoso, incrível, incrível. Ele tem um livro de mais de 1000 páginas falando sobre a epístola aos Romanos, 12 capítulos. Ele fez um comentário de mais de 1000 páginas. É coisa incrível, sobrenatural. E um dia eu falei: cara, deixa eu descobrir quem que é esse homem, porque eu já tinha lido a literatura dele. Falei: deixa eu estudar sobre a biografia dele. E eu descobri que, sabe o que Karl Barth era? Porteiro de uma igreja de origem presbiteriana. E ele dizia que não era digno de ser chamado de diácono, porque o diácono era uma coisa muito alta para ele. O que ele fazia era ficar na porta recebendo as pessoas. O maior teólogo do século XX se sentia feliz da vida de receber as pessoas na porta da igreja. Você acha que ele não tinha capacidade de pregar? De ensinar? Ele escrevia e recebia as pessoas na porta da igreja. Era pequeno? Era pequeno se fosse na vida de um invejoso. Mas a vida de alguém que é grande, tudo que ele faz se torna grande. O que Davi fazia era pequeno diante dos irmãos, mas Deus falou: Davi, eu te vi atrás das ovelhas. Era pequeno para os outros, mas você fazia como alguém grande. Por isso que eu te coloquei em lugares grandes nessa terra, para governar com os príncipes desse mundo. Não é o que você faz, é o que você carrega e como você faz. A inveja tira isso da gente. A inveja afasta a gente, vai corroendo a gente aos poucos. O invejoso não consegue ter amigo, ele não consegue se alegrar com o outro, ele não consegue ter bons sentimentos, ele não consegue manter relacionamentos. O invejoso só consegue ter relacionamento com quem está muito pior do que ele. Se alguém estiver no lixo mesmo, na desgraça, no fundo do poço, aí ele consegue se relacionar. Porque quando começa a crescer, ele não consegue mais, que faz mal para ele o crescimento do outro. E eu quero que você entenda o quanto a gente deve ficar feliz com o crescimento do nosso irmão. Eu tenho um amigo que dizia para mim: cara, deixa eu te falar, deixa eu te dar ideia. Ele é pastor também. Falou: cara, você não precisa ser rico não. Eu falei: como assim? Não, você precisa ter amigo rico. Falei: eu já viajei de jatinho, já viajei de helicóptero, eu já andei de jet ski, eu já comi no restaurante mais caro do Brasil. Eu sou pobre, mas eu tenho amigo de rico, eu sou amigo de rico. O invejoso não consegue desfrutar do que o outro tem. Não consegue. Porque o que o outro tem gera ódio nele. O invejoso, alguém chega para ele e fala assim: olha o carro que eu comprei. Ao invés de falar: rapaz, que benção esse carro, que maravilha. Lembro até hoje, o dia que o Everton mostrou para mim o carro. Cara, que carro top, Everton. Que legal, mano. Aquela Paraty, você estava quase levando ela nas costas. Que benção, cara, esse carro que você comprou, glória a Deus. Vou morar aqui, cara. Que alegria. Ele fala assim: esse carro é velho, né? Que ano que é? Nossa, é velho demais. Ah, mas tá bom, é o que você tem, né? O invejoso faz isso. Não consegue nem desfrutar. Eu tenho certeza que se eu precisar de uma carona hoje, amanhã, depois de amanhã, o Everton vai me levar com uma alegria. Agora você imagina se eu fosse aquele assim: nossa, mas é velho esse carro também, né? Trocou um velho por um menos velho. É. Ô Everton, precisa da tua ajuda aqui, você não dá carona?
Ele é um homem de Deus, mas se não fosse, mas não é velho? A pé, trouxa. Quando você tem inveja, você não desfruta do que você tem, nem desfruta do que o outro tem. E na vida cristã nós somos uma família, não somos? Somos um corpo. Ah, meu irmão, você vai desfrutar do que eu tenho, e eu tenho que desfrutar do que você tem. Mas o invejoso não consegue isso. A inveja me torna alguém que eu vou me afastando do que Deus tem para me dar. O invejoso não é humilde. Ele não consegue aprender nada. Agora, sabe qual é o pior? Eu falando de coisas, mas o pior é que a inveja também me afasta de pessoas. Aqueles homens não sabiam, mas Isaac era um homem de Deus. Eles podiam ter aprendido com Isaac. Eles podiam ter sido prósperos como Isaac. Eles podiam ter sido amigos de Isaac, crescido com Isaac, mas eles preferiram se tornar inimigos dele por causa da inveja. Tem gente do teu lado que Deus está colocando para te fazer ser amigo dele, para crescer com ele. Escuta só, o mundo corporativo chama isso de networking. E a gente tem um pouco até de, não, isso aqui. É porque durante muito tempo o networking que eu via, aquele networking do bajulador, sabe? Aquele que não te honra, aquele que puxa saco, ele é o bajulador, ele quer ganhar alguma coisa. Agora eu vou te falar uma coisa, o dia que Deus te colocar do lado de alguém como Isaac, e fala assim, cara, queria aprender contigo, eu quero te servir, como é que eu posso te servir? Diga para mim. Eu não vou ficar aqui de longe cobiçando o teu terreno, cobiçando o teu ministério, cobiçando a unção de Deus está sobre a tua vida. Não, eu quero dividir isso aí contigo. Você ora por mim, você me abençoa nisso, você me ensina, eu quero andar contigo, me ajuda nisso aqui. Eu tenho escutado muito nos últimos dias assim, as igrejas de hoje não têm discipulado. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a andar juntas. Quando foi a última vez que você procurou um conselho de verdade de alguém? Pastor, que eu não quero incomodar. Mentira, mentira. É que você não é humilde. Só busca conselho de verdade quem é humilde. Quem não é humilde não quer conselho, ele quer fazer o que ele quer. Eu quero fazer isso, que se dane. Porque não tem discipulado. Se tivesse discipulado, eu teria aprendido. Não tinha nada. Porque só tem discipulado porque quem é discípulo. Quem é discípulo procura. Quem não é discípulo fica longe, reclamando, invejando e falando besteira. Não falta discipulado, não falta conselho, não falta acompanhamento. Falta gente que não seja insatisfeita. Falta gente que veja o Isaac à sua volta e fala assim, você pode me abençoar, eu queria andar junto contigo, eu queria que você me ajudasse. Agora o que mais me assusta nesse texto é que, se esses homens fossem maus, eles teriam roubado os poços de Isaac. A Bíblia diz que Isaac herdou os poços do seu pai, poço de água, herdou os poços do seu pai Abraão. Abraão também passou nessa terra, em Gerar. Então os poços que Abraão cavou se tornaram os poços de Isaac. Aquela terra se tornou a terra dele. A Bíblia não diz quantos poços, mas eram com certeza absoluta mais de 3 poços. Pensa nisso comigo, uma terra seca. Aquele lugar não era um lugar provido de abundância de água. Então já era um lugar que tinha um pouco de escassez de água. Nessa época então, sem chover, seco, esturricado, solo trincado. Tinha um homem que tinha vários poços com água. Se aqueles filisteus fossem só maus, eles teriam roubado os poços. Ô Isaac, seguinte, acabou, hein? Esses poços todos aí que teu pai cavou, que você cavou, é tudo nosso, vai embora. Essa água é nossa, o poço é nosso, some daqui. Estamos roubando de você, né? Porque eles roubariam de Isaac e eles desfrutariam dos poços, certo? Não. Sabe o que eles fizeram? Encheram de terra. Perderam o poço. Foi o que eles fizeram. Eles não desfrutaram. Eles podiam até ter roubado, seria terrível, mas seria melhor se tivesse roubado de Isaac e ficado com o poço. Não, mas eles entulharam os poços. Pensa quanta força eles gastaram. Aqueles não eram poços rasos, meus irmãos. Aquele era um solo arenoso. Eram poços fundos. Você imagina aqueles homens invejosos todos trabalhando e fazendo força para destruir o que o outro tinha construído. Você tem que fazer mais força sendo invejoso do que desfrutando da bênção do outro. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que está gastando força invejando o outro, gastando força para tentar entulhar os poços dos outros.
Que luta, cara. Que difícil. Toda a força que eu devia gastar para falar: Isaac, me ajuda. Isaac, me mostra onde é que tem água aqui na minha terra. Já que você é bom nisso, pergunta para o teu Deus que eu também quero ter água. Não, eu não quero que ele tenha. Pastor, que triste, triste. O problema é que esse mesmo Espírito continua tentando atuar em nosso meio. O mesmo Espírito, do mesmo jeito, com as mesmas características. Ele é usado por Deus. Vou descobrir alguma coisa contra ele. Eu descobri no passado dele, viu? Olha o que ele era. Olha, ele era uma promíscua. Sabia que é o quarto marido dela? Olha, tá vendo? Você sabia que ele era usuário de drogas? Assim também é fácil. Passou a vida como o diabo quer, agora quer dar de santo. Não, você não está desfrutando daquilo que a pessoa tem. Você está querendo matar a pessoa. Como entristece o meu coração perceber que a inveja é só uma semente que o diabo joga. Ele senta e fica rindo. Para ter o diabo faz isso. Não, ele só joga a sementinha. Joga a semente, ele senta e fala assim: fala com os demônios, vão sentar e vão dar risada. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É só isso. A inveja leva as pessoas a fazerem coisas absurdas, se afastarem de Deus por causa de lugares, de posição, de cargo, por causa de uma aparente honra. Sabe o que acontece nesse texto aqui? Algo muito ridículo. A inveja dos homens foi tão grande que ela chegou até o rei. O rei de Gerar, dos filisteus, era um homem chamado Abimeleque. Cara, você consegue imaginar o quanto a inveja cresceu no secreto no coração desses homens? Que eles chegaram a Abimeleque, eles destruíram os poços, eles entulharam os poços, encheram de terra. Depois eles chegaram no rei Abimeleque. Abimeleque, você ouviu falar de Isaac? Não vi. Dá para ele ficar aqui não. Está muito rico, ele está rico demais. Está com inveja dele, porque a terra dele é boa, a nossa é ruim. A terra dele dá fruta, a nossa não dá. Ele colhe 100 por 1 e eu estou chorando para colher 1 por 1. Olha o que o rei fez. O rei chegou para Isaac: ô Isaac, deixa eu te falar, vai embora. Não dá para você ficar aqui não, porque você está grande demais. Que coisa ridícula. Pensa aqui, meu irmão. O rei mandando alguém embora porque está dando certo. O Brasil faz isso com os impostos também, então é ridículo do mesmo jeito. Mas você pensa, você é o prefeito de uma cidade, o melhor empresário, o homem mais próximo da tua cidade, você chega assim: você pode ir embora, que você é grande demais para nós. Ué, se eu sou grande, vamos crescer todo mundo? Não, a gente não quer crescer, porque a gente se sente pequeno demais diante de você, então vai embora, porque a tua grandeza revela a nossa pequenez, então vai embora. A inveja está sempre atrelada à comparação também, meu irmão. E a comparação é destrutiva. Quando eu me comparo com alguém, eu sempre peco. Esse rei tomou uma atitude tão ridícula, que ao se comparar com Isaac, ele achou que Isaac era maior do que ele. Ele falou: vai embora daqui, que a gente não te aceita mais. A gente não te tolera mais, então vai embora, que a gente é pequeno demais e você é grande demais para nós. A inveja cresce no interior e chega uma hora que ela começa a fazer a gente fazer coisas ridículas. Jogar fora a oportunidade que Deus está te dando de fazer crescer, de te fazer crescer. Jogar fora a oportunidade que Deus está te dando de ser amigo do Isaac, de orar com Isaac, de viver o que Isaac está vivendo, de receber aquilo que Deus está derramando sobre a vida de Isaac. Mas eu tenho tanta raiva de quem parece ser melhor do que eu, que só o que eu quero é destruir o que Isaac está recebendo de Deus. Lembra que eu falei no início? Que quando alguém se torna seu inimigo, se torna inimigo de Deus. Vou te falar também. Todas as vezes que alguém se torna inimigo de Isaac, também se torna inimigo de Deus. E a minha pergunta é: o que Isaac fez para esses homens? Nada. Ele só obedeceu e foi abençoado por Deus. Isaac não fez nada. Que culpa ele tinha? A inveja daqueles homens os tornou inimigos de um homem de Deus, e que poderia ter sido abençoador e amigo deles. Sabe por que às vezes a gente inveja muito a vida dos outros? Porque a gente se compara na parte que a gente está vendo. E a parte que a gente está vendo é maravilhosa, né? Eu falei aqui o quanto eu estou mal aqui fisicamente. Minha cabeça está estourando aqui, meu irmão. Mas vou te falar uma coisa: alguém que não soubesse dizer: eita, que benção, hein?
Está unção hoje. Poder, está uma benção. Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe a noite que eu tive. O problema é que às vezes a gente olha para o Isaac e vê, rapaz, do nada, eu estou aqui a vida toda plantando e não deu nada. E Isaac do nada está sendo abençoado. Não, não é do nada não. Aqueles homens estavam com inveja, porque eles estavam se comparando a uma parte só da vida de Isaac, a parte em que ele obedeceu e foi abençoado por Deus. Mas só Isaac e Deus sabiam tudo que ele já tinha passado. Não queira a vida do outro, ela não encaixa na tua, meu irmão. Você não vai aguentar a vida do outro. Não queira a vida do outro. Quem mais colhe é quem mais sofreu para plantar. Quem mais está em abundância hoje é quem passou pela maior escassez. Então você tem inveja da abundância, mas para viver a abundância dele, você também teria que passar pela escassez que ele passou. Você não está disposto. Por isso que você não vive a abundância que ele está vivendo. Então não inveje a vida dos outros. Pare de olhar para os outros e comece a olhar aquilo que Deus tinha para você. Só Deus e Isaac sabiam que eles tinham. Os homens estavam com inveja pela pequena parte da vida de Isaac que eles estavam vendo, mas Deus sabia tudo. Escute o que eu vou te falar, eu quero concluir dizendo isso para tu. O que Deus tem para você só se encaixa na sua vida. O que Deus tem para você só se encaixa na tua vida. Deus te fez e jogou o molde fora. A tua impressão digital é só tua. E sabe, eu estava lendo essa semana, eu fiquei chocado com isso. Sabe de onde vem as nossas impressões digitais? É porque elas são únicas. Enquanto o feto está sendo formado no ventre, ele coloca a mão na placenta, e como o dedo dele ainda é muito macio, o toque na placenta vai formando as impressões digitais. É no secreto que Deus te formou único. Ninguém tem identidade igual a sua. Pode ser homônimo, ter o mesmo nome que você, pode parecer contigo. Nossa, eu encontrei uma pessoa igualzinha a mim. O pessoal fala que o David parece comigo. Ele podia ser idêntico a mim. Deus me fez diferente dele. Então o que Deus tem para você só se encaixa em você. Bem como o que Deus tem para o outro só se encaixa no outro. Então para de olhar para o outro e vai tentar descobrir o que Deus tem para você. Qual a terra que Deus quer que você plante? Qual a semente que Deus tem entregado nas suas mãos? Porque o que Deus tem para você, escute o que eu vou te falar, não é melhor nem pior, não é maior nem menor, é perfeito, porque Ele sabe perfeitamente quem você é. Então o que Deus tem para você é perfeito. Quem de nós aqui pode dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, é menor do que o apóstolo Paulo? Porque Pedro só escreveu 2 livros da Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu 13, talvez 14. Pedro é menor do que Paulo por isso? Quem de nós pode dizer que Isaac é menor do que Moisés? Porque Isaac só tem 4, 5 capítulos. Moisés, pastor, escreveu o Pentateuco inteiro. Moisés criou o idioma hebraico. Foi Moisés que tirou o povo de Israel do Egito. Moisés peregrinou com ele no deserto. Meu irmão, se não tivesse Isaac, não tinha Moisés. O problema é que a nossa comparação fica assim, vendo uma parte só da vida. Sabe o que é maravilhoso? Na pregação de Atos, se não me engano, no capítulo 3, quando Pedro está pregando, a segunda pregação dele, ele vai falando sobre várias coisas da Bíblia, e ele fala de Davi. Podia falar, Davi, aquele menino que se tornou rei. Davi, o adolescente que matou um gigante. Davi, o maior rei de Israel. Davi, podia falar tantas coisas de Davi. Teve o exército mais temido da história da nossa terra. Sabe o que ele fala? Quando ele fala de Davi, ele fala assim, porque Davi cumpriu todo o propósito de Deus para ele nessa terra. O trono não é mais importante do que o propósito de Deus que ele cumpriu. A vitória sobre Golias, o exército dos valentes, nada, toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o ouro que ele acumulou, nada é mais importante do que dizer que Davi cumpriu todo o propósito de Deus para ele nessa terra. Davi não estava querendo o propósito do outro, ele estava querendo dele. Existe algo de Deus que é só para você, e esse é o tempo de começar a viver isso de verdade, a ver isso de verdade, a desfrutar disso, crescer. É o tempo de começar a aprender com quem está na frente. Isaac, você me ajuda? Você ora por mim?
É o tempo de começar a desfrutar da abundância que Deus já te deu. Faz isso hoje, meu irmão. Vai para dentro do teu quarto, se tranca, senão vão achar que você é louco. E começa a falar assim: obrigado. Obrigado pela minha casa. Eu sonho com uma casa melhor do que essa, mas obrigado porque eu tenho essa. Senhor, obrigado pelo meu carro. Eu sonho com melhor do que esse, mas obrigado pelo que esse que eu tenho. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Eles são meio rebeldes de vez em quando, mas eles vão crescer, vão ser filhos de Deus. Antes de ser meus filhos, vão ser uma bênção. Obrigado porque o Senhor os me deu. Eles são herança do Senhor. Obrigado pela minha esposa. De vez em quando ela é meio rixosa ainda, mas ela vai uma mulher sábia. Eu profetizo em nome de Jesus, ela vai ser uma bênção, cada vez mais uma bênção na minha vida. Faz isso, meu irmão. Obrigado, Senhor, porque eu estou com tanta dor hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. E que mesmo na escassez eu vou continuar sendo usado por Ti. A inveja te tira da abundância. Mas escute o que eu vou dizer: a humildade, a verdade, a simplicidade e a verdade te colocam de novo na rota da abundância. Quero te convocar, se colocar de pé no seu lugar, meu irmão. Talvez tenham Isaques que estão à sua volta. E talvez você esteja sentindo assim: puxa vida, pastor, eu já estou no lixo, estou no fundo do poço. Ainda vem alguém abençoado para ficar do meu lado, só para mostrar o quanto eu sou ruim. Não, não é isso não, meu irmão. Eu vou ficar sozinho, porque tem alguém que está aqui do meu lado, que está melhor do que eu olho para ele, eu vejo o quanto eu sou fracassado, o quanto eu estou mal, o quanto eu estou doente. Eu não quero mais. Não, meu irmão. Deus não coloca Isaac do teu lado para mostrar o teu fracasso. Deus coloca Isaac do teu lado para te ajudar a prosperar na terra seca. Se Isaac